Aqui no excelente dia, nós estamos começando mais um dia, glória a Deus, né? Pela bondade do Senhor de dar-nos de presente o presente, que é mais um dia de vida, né? Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos continuar na palavra aqui na história de Davi, mas antes de começar eu queria falar algo para você. Todos os dias nós temos a oportunidade de pensar em coisas boas, coisas ruins. E através do nosso pensamento, nós vamos moldando a nossa vida. Nós vamos moldando as nossas conquistas, nós vamos moldando quem nós vamos nos tornando. Então, uma das coisas que eu posso afirmar para você é que quando nós lemos a palavra de Deus, nós melhoramos, nós acessamos, nós estamos exatamente contemplando a nossa alma. Então, que o Espírito Santo venha trazer discernimento sobre essa palavra, venha alimentar a nossa alma, venha estar conosco. Amém? Nós vamos para a leitura de 2 Samuel 14, uma palavra que fala que quando o perdão verdadeiro restaura relacionamentos, não apenas encerra conflitos, né? Ele restaura relacionamentos. Então, aqui nós temos a parte, né? Quando o perdão não vem acompanhado de restauração, nem todo perdão não dito é ausência de amor. Às vezes é medo de confrontar. Joabe percebe a saudade de Davi para Absalão. Que Absalão, né, foi vingar Tamar. E aí ele, a sua irmã, e aí ele, o que acontece? Ele se afasta, né, Davi fica lá em silêncio. E aí Joabe percebe que Davi estava com saudade de Absalão. E uma mulher sábia confronta o rei. E Davi permite a volta de Absalão a Jerusalém. Davi não recebe diretamente, ele precisa de um tempo, né? De um espaço. Às vezes acontece isso. Olha, eu perdoei, mas eu preciso de um tempo. E aí depois de 2 anos ele, né, consegue. E Absalão começa a agir com orgulho e com manipulação. Infelizmente o coração ali não foi tratado, né? Então vamos para a leitura. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Jeruía, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe até Tecoa e tomou lá a mulher sábia e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, veste de lutos, e não te unja com óleo, e sejas como a mulher que há dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs palavras na boca. E a mulher, Tecoíta, falou ao rei, e deitando-se o rosto na terra, se prostrou e disse: salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade, eu sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, 2 servas, 2 filhos, e ambos brigando no campo, e não houve quem apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra tua serva, e disseram: dá-nos aquele que feriu seu irmão, para que matemos, por causa da vida do seu irmão, a quem o matou, para que destruamos também o herdeiro. Assim apagaram as brasas de que me ficou, e de sorte não deixaram o meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei a ordem acerca de ti. E disse a mulher Tecoíta ao rei: a injustiça, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa dos meus pais, e o rei do trono fique inculpáveis. E disse o rei: quem falar contra ti, traz-me aqui, e nunca mais te tocará. E ela disse: ora, lembre o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores de sangue não se multipliquem, e deixa deitar-nos a perder, e não destrua o meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há cair no chão nenhum dos teus cabelos do teu filho. Então disse a mulher: peço-te a tua serva, fala a palavra ao rei meu senhor. E ele disse: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra fica como culpado, visto que o rei não pode trazer o seu desenterrado? Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, e não se ajuntarão mais. Deus não lhe tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que não se desenterre dele o seu desenterrado. E se eu agora vim falar a palavra com o rei, meu senhor, é porque o povo atemorizou,
E dizia, pois, a tua serva, falarei, pois, ao rei, e porventura fará segundo a palavra da tua serva? Porque o rei ouvirá para livrar a tua serva das mãos que intenta destruir juntamente a mim e o meu filho a herança de Deus. Dizia mais a tua serva, agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como anjo, assim é o rei, o meu senhor, para ouvir o bem e o mal, o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu perguntar. E disse a mulher, ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse, vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nem tudo que o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é que me deu ordem, foi ele, e pôs à boca da tua serva todas essas palavras. Porque para que eu virasse a forma desse negócio. Joabe, teu servo, fez. Porém, saiba, meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender que tudo que há na terra. Então o rei disse a Joabe, eis que fiz isso, vai, pois, e torna a fazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o rosto, inclinou e agradeceu ao rei e disse, hoje conheceu o Senhor e achei graça nos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi Jesus, e trouxe Absalão a Jerusalém, e disse ao rei, torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e aprazível como Absalão, desde a planta do pé à cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a cabeça, sucedia o fim de cada tosqueava, porquanto lhe pesava, por isso a tosqueava. Pesava os cabelos da sua cabeça 200 ciclos de segundo no peso real. Também nasceram Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiro em Jerusalém, não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar Joabe para enviar ao rei, por não quis ver ele, e enviou a segunda vez, contudo não quis vir. Então disse aos seus servos, vedes ali o pedaço do campo de Joabe pegado ao meu, tem cevada nele, ide e ponde fogo. E os servos de Absalão puseram fogo no pedaço do campo. Então Joabe se levantou e viu Absalão em casa e disse, por que puseram os teus servos fogo e o pedaço do campo que é meu? E disse Absalão a Joabe, eis que enviei a ti, dizendo, vem cá, para que eu te envie ao rei. E disse-lhe, para mim, Jesus, e melhor me fora está, está ainda lá. Agora, pois, que eu vejo a face do rei, se ainda há em mim alguma culpa que me mate. Então entrou Joabe ao rei e lhe disse. Então chamou Absalão e entrou ao rei, inclinou seu rosto na terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Né? Então, o que a gente tira de ensinamento dessa palavra, né, desse texto? O perdão sem reconciliação, ele vai deixar feridas abertas. E Absalão volta, mas não é recebido. Essa distância emocional, ela prolongada, ela gera ressentimento. Segundo, evite confrontos. Evitar confrontos não gera paz verdadeira. Davi evita confrontar, né, encontrar Absalão. Os conflitos não resolvidos formam raízes amargas. Então, às vezes você precisa do seu tempo, precisa do seu espaço. Mas se você não resolver, se você não consertar aquilo dali, aquilo vai virar uma raiz amarga. E uma das coisas que o inimigo mais ataca é quando a gente deixa a raiz ficar amarga. Nosso coração é a raiz. Quando nós deixamos nosso coração ficar amargo, aquilo dali mina de tal forma que nós deixamos de viver o que Deus tem. Então não permita isso, tira a amargura do seu coração, tira a frustração do seu coração, porque a amargura, ela faz você verdadeiramente, você perder as bênçãos do Senhor. Terceiro ponto, corações feridos buscam atenção de forma errada. Absalão queima o campo de Joabe. Feridas não curadas se manifestam em atitudes destrutivas. Presta atenção nisso. Feridas não curadas, elas se manifestam em atitudes destrutivas. Então você vai hoje colocar a mão no seu coração e falar comigo. Eu quero viver a completa reconciliação com Deus. Eu quero viver a completa reconciliação com Deus. Eu quero viver a completa reconciliação com Deus. Amém?
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lembrando que todas as nossas lives vocês vão encontrar lá no Spotify, no YouTube. É só você acessar aí no link, tá? Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo, que nós possamos viver um dia incrível. Vai ser um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Fica com Jesus.